Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, domingo, dia do Senhor, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Sejam convidados a partilhar dessa palavra, compartilhar dessa palavra, mas também aí a congregação, a tua igreja nesse dia que é dia do Senhor. Então aproveita para estar também na presença do Senhor neste dia, neste domingo. O evangelho de hoje é de Mateus 9, de 9 a 13. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coleteria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então, hoje, nesse domingo, dia do Senhor, que possa ressoar no nosso coração, na nossa mente, no nosso meio familiar, na nossa casa, esse último versículo que o Senhor vai nos dizer: eu quero a misericórdia e não o sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Então que possamos agir assim com nossos irmãos também nesse dia, conforme o Senhor está nos pedindo, está nos ensinando, porque o Senhor está nos dizendo hoje, Ele está nos pedindo: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Então que nesse dia não possa ser um dia de sacrifício, um dia que nós possamos estar apontando o dedo para nossos irmãos, apontando os dedos do defeito. Não, que seja um dia para fazermos como Jesus fez com Mateus. Quando ele chama segue-me, vai para a casa de Mateus, ele se senta, ele se acomoda na casa desse cobrador de imposto. E como o evangelho vai narrar, ele se senta com aqueles pecadores. Mas ele não se senta para se igualar a eles, ele se senta para falar do reino. Ele se senta junto com eles porque ele entende como Deus, como nosso Salvador, de que aquele povo precisava de salvação. E ele não os abandonou. E ele vai até a casa de Mateus e se senta com aqueles pecadores. Pode ser que quem esteja de fora fale como esses mestres da lei disseram: será que ele não sabe que ele está sentado com os pecadores? Eles perguntam para os discípulos dele, mas Jesus, ouvindo, fala para eles: não são os doentes que precisam de médico? Jesus indaga eles. Então que as nossas atitudes nesse domingo seja essa atitude também como a de Jesus, daqueles que se sentam não para se igualar com aqueles que estão errantes, mas para falar do reino de Deus, para testemunhar esse reino de Deus. Se você não quer usar as palavras ou não consegue, que seja com testemunho. Que seja com testemunho. Porque a palavra vai dizer que o justo, quando ele age, o ímpio se constrange. Ele nem precisa falar. Então que esse seja um dia para mim e para você de agirmos com misericórdia. Que a misericórdia reine nesse domingo na minha casa e na sua casa e no nosso meio. Não seja um dia de julgamento, mas seja um dia da misericórdia do Senhor. E que a misericórdia do Senhor reine nesse nosso domingo. E que você possa compartilhar e partilhar dessa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.